Graças a paz, irmãos. Deus é bom. Todo o tempo todo, Deus é bom. Nós temos esses dias ministrado um pouco sobre o andar no Espírito, baseado em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, quando Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, ou os desejos, a vontade. O andar no Espírito é um lugar seguro, que Deus nos colocou para que não soframos os ataques de Satanás ou venhamos permanecer debaixo dos ataques de Satanás. Porque andando no Espírito, você anda na realidade da nova criação de quem você é em Deus. Quando nós andamos fora deste lugar, desse caminhar no Espírito, e passamos a andar na carne, nós estamos se colocando em um lugar de risco. Porque o inimigo, Satanás, ele pode passar a agir, e não só a agir, porque ele age mesmo sem você dar lugar, mas a ter direito de manter pessoas, ou qualquer uma pessoa, debaixo de um lugar de tormento e de sofrimento. Por isso que Paulo diz: olha, andai no Espírito, para não satisfazer a concupiscência da carne. Mas ele fala isso baseado na condição que você nasceu de novo. Então você pode agora andar em Espírito. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que vai lhe dar essa condição, essa nova vida dentro de você, você pode fazer isso. Saiba, Cristo morreu na cruz por você. Ele se entregou. Ele recebeu toda condenação. Ele foi feito o nosso pecado, para que nós, quando o recebamos como Senhor e Salvador de nossa vida, possamos ser feito a sua justiça. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 21, que nós somos a justiça de Deus na terra. Essa é a condição que Ele lhe dá quando você nasce de novo. E o que eu preciso pagar? Quanto eu preciso pagar para ter isso? Não, você não paga, você crê. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Te garanto, é uma nova vida. Não é uma tentativa de andar diferente. Não é um esforço. É uma condição dada por Deus no seu interior, no seu homem interior. Eu não mudei porque eu entrei para dentro de uma religião. Eu tenho uma vida completamente diferente de quem eu era. Não porque eu passei a frequentar uma denominação, mas porque eu recebi Jesus. Eu criei com meu coração. E eu não confessei, eu gritei: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador no meio da igreja. E desde então, eu tenho uma nova vida. Eu sou uma nova pessoa. E não é um mero esforço humano se disciplinando. É o que diz 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, então quer dizer que não estava antes. Eu não estava em Cristo antes. Eu conheci o que Cristo fez na cruz. Em parte, eu sabia que Ele tinha ido morrer pelos pecados. Mas o problema é que eu não recebia o perdão dos meus pecados pelo que Ele fez na cruz. Eu só sabia que Ele tinha ido morrer na cruz. Mas um dia, eu tinha 25 anos de idade, e eu decidi receber Jesus. E desde então eu tenho uma vida diferente. E isso não tem a ver, volto a falar, com a imposição das ministrações de pastores, de homens, mas é a realidade da criação que eu recebi quando eu nasci de novo. Eu sou uma nova pessoa. Eu não estou me disciplinando para andar melhor. Eu tenho uma condição de uma nova natureza para andar de acordo com a vontade de Deus. Se você crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você também vai nascer de novo. E você também vai receber uma nova condição para andar com Deus. A antiga vai passar,
onde você não tinha prazer em andar com Deus. Uma das coisas que me impressionam, me deixou maravilhado, depois meditando, pensando, né? É que pouco antes de eu ir até Jesus, de eu me entregar a Jesus, eu estava andando um pouco triste com minha vida. E eu não tinha motivo para isso. Eu estava bem profissionalmente, trabalhando, pessoas trabalhando para mim, trabalhando muito. E bem, de certa forma, no meu casamento, de certa forma, né? Porque não era uma pessoa fiel com a minha esposa. E não tinha nem condição de ser, que eu não tinha nova natureza. Eu não podia vencer a carne. Mas o que aconteceu nesse período é bem interessante. Pouco antes de eu me entregar a Jesus, eu comecei a andar muito triste. Chorava pelos cantos, sozinho. Passei a refletir mais na vida e no sentido da vida. E o interessante de tudo isso é que eu não era assim. Eu era uma pessoa extrovertida, alegre, brincalhão, dedicado. Eu treinava capoeira. Alguém que está assistindo ou que vai assistir deve ter conhecido um grupo chamado Badauê dos Palmares. Fiz parte do Capoeira Brasil. E eu era dedicado, eu treinava capoeira. Eu tinha uma turma boa que a gente treinava junto, saía e treinava e se reunia e via vídeos sobre capoeira. Então não era uma época para eu estar ficando triste, porque era a época que eu estava mais vivendo em um lugar onde eu estava cercado de tudo que aparentemente eu precisava. Só que me faltava algo. Hoje eu sei explicar. Quando eu chorava, eu não sabia por que eu chorava. Querido, eu tenho 1,84 m. Eu me lembro em uma roda de capoeira aqui em Queimadas. Eu estou na casa da minha sogra. Eu amo minha sogra. E tem um lugar aqui onde a gente treinava capoeira, que é as quadras, onde o pessoal joga bola lá, futsal, vôlei. Teve uma roda de capoeira lá e eu entrei na roda com um rapaz lá, por apelido de Cocada. Esse rapaz, eu dei uma armada, é um golpe de capoeira, eu dei uma armada. Ele entrou com uma baiana, me rodou e me jogou de cabeça para baixo, no chão da quadra. Eu simplesmente levantei, um pouco tonto, e fui pro pé do berimbau de volta para jogar novamente. É porque algumas pessoas me tiraram. Em momento algum eu chorei. Então não era normal eu chorar. Mas depois que eu passei, algo me tocou. Eu não sei exatamente onde, como. Eu me lembro que com 13 anos eu entrei na igreja, uma igreja evangélica, e lá se cantava alguns hinos. Eu não entrei exatamente, na verdade eu fiquei na porta. Os amigos que vieram comigo atrás das meninas da igreja entraram, eu não, eu fiquei na porta. E o porteiro dizia, entra, eu não, obrigado, aqui tá bom. Mas o meu objetivo aquele dia não era ir ouvir a palavra, cantar junto com aqueles irmãos. Meu objetivo aquele dia era ir atrás das meninas, com 13 anos de idade. Só que, ao passar do tempo, eles foram cantando um hino, e alguns hinos ficaram gravados na minha mente até hoje. Que um deles era: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Cada um dos vasos, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. E outro hino é: dai glória, aleluia, Deus quer falar contigo. Tá vendo? Agora ministrando para você, pensei na letra da música da glória e aleluia. A letra da música dizia que Deus queria falar comigo, e a outra letra dizia que Deus queria desembocar o vaso para encher de azeite. E essas músicas estão comigo até hoje. Eu cantava Chiclete com Banana, eu cantava Harmonia do Samba,
Bonde do Tigrão. Eu cantei muitas músicas, Terra Samba e músicas de capoeira. Mas eu acabava cantando essas duas músicas. Ao ponto que algumas pessoas que trabalhavam comigo, eu trabalho na área da pintura desde 98, e as pessoas que trabalhavam na área comigo diziam: tu cantaste tudo que é música e agora tá cantando música de crente, rapaz? Eu dizia: faz parte do repertório, eu acho bonito. E cantava. E eu sei que eu fui tocado. Com certeza essas músicas me contribuíram para que eu fosse tocado. E outras coisas, com certeza, eu não me lembro bem de ter sido ministrado. Eu não me lembro de uma pessoa parar e falar para mim que Jesus me amava e que tinha um plano na minha vida. Mas eu quero dizer para você, Jesus tem um plano na sua vida. E um plano maravilhoso. Que Ele preparou antes que você nascesse. E o plano dele é perfeito para a sua vida. Se você receber Ele como Senhor e Salvador, é o primeiro passo que você dá para entrar nesse plano. E foi esse passo que eu dei. Quando eu comecei a andar triste, e chorava pelos cantos. Algumas vezes meu filho pequeno, Júnior, Cheiro, Júnior, pai te ama. Júnior está ali em João Pessoa, Tambaú. Às vezes, pequenininho, ele vinha e fazia: pai, por que tá chorando? Foi longe agora. Eita, os olhos encheu de água. Deixa eu me recompor. E eu dizia: eu não sei, Juninho. E eu não sabia mesmo. Porque, como eu lhe disse, eu achava que eu estava vivendo bem. Eu tinha uma esposa maravilhosa. Na época eu era um pecador, vencido pelo pecado. Bebedeiras, mulheres fora, amigos, capoeira no auge. O que você imaginar de salto, se é você que está assistindo ou que vai assistir, que acha que eu não conheço capoeira. Eu dava folha pirueta, piruetinha, mortal, flip mortal, aú sem as mãos, furacão, muitos saltos. Para alguns isso é língua estranha. Eu estava no auge, 25 anos. Mas eu estava vivendo a vida da terra, consumido pelo pecado. Me faltava a vida de Deus para que eu fosse feliz de verdade. Me faltava a vida de Deus. Quando o Juninho perguntava, ou uma vez também meu cunhado, Gerivaldo, Gerivaldo, me pegou chorando e perguntou: o que tu tem, Jean? O que foi? É as contas. Meu cunhado sempre foi brincalhão. Eu disse: não sei não. Tô triste, sem saber com o quê. E eu não sabia por que mesmo. Mas um dia, eu decidi receber Jesus. E como eu disse, eu criei com o coração e eu não confessei, eu gritei. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu gritei. E eu sei que desde aquele dia, eu tenho uma forma de vida diferente. A princípio, quando eu recebi Jesus, ninguém chegou para mim e disse: muda isso, muda aquilo. Não. O meu comportamento começou a mudar por fora por causa do que eu comecei a sentir dentro. Entenda? O meu comportamento começou a mudar por fora por causa do que eu comecei a sentir dentro de mim. Na segunda-feira a gente trabalhava, eu tinha uma das obras, eu era empeleiteiro, empeleitava serviços de pintura. Uma das obras que eu estava fazendo na época, junto com um engenheiro, Luiz Carlos de Melo, que Deus abençoe Luiz Carlos, salve o senhor e toda a sua família. Nós estávamos pintando a catedral aqui de Campina Grande, tanto por fora como por dentro, e a casa que o padre deveria ficar na parte de trás.
E na segunda-feira nós chegamos lá, eu cheguei lá. Os meninos da obra, tudo muito saliente, né? Bebiam dentro da obra, só que era proibido. E o mestre não deixaria entrar bebida, cachaça, dentro da obra lá da catedral. Mas os meninos pegavam a garrafa descartável, tiravam o lacre dela, uma garrafa transparente, colocava a cachaça dentro e levava para onde estavam os tijolos. Abria um buraco e colocava os tijolos e colocava a cachaça lá dentro dos tijolos, escondiam a cachaça. Na segunda, quando eu cheguei, era normal a gente, na hora do almoço, beber, mas nessa segunda, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador no sábado. Eu não tive contato nenhum com o pastor. O pastor não me deu instrução nenhuma. Ele só disse assim, continue vindo, Deus abençoe. Só isso. Ele não me disse, filho, isso pode, filho, isso não pode, ele não me disse nada. Eu sei que na segunda, os meninos desceram para beber a cachaça e falaram para mim, Jean, só tem a tua. E eu lembro, me perdoe, quando eu disse, eu não bebo mais. Eu não quero. E ele disse, por quê, Jean? E eles disseram para mim, por quê? Porque agora eu sou crente. Na época eu falei assim, hoje eu entendo, não é porque eu sou crente, porque eu pertenço a uma denominação, uma igreja. É porque eu nasci de novo. É porque eu sou uma nova pessoa. A velha morreu. No dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu não entrei para dentro de uma religião. Entrar dentro de uma religião não provoca mudança. Que vai levar você a andar de acordo com aquilo que agrada a Deus. Eu recebi Jesus, não foi nenhuma religião, nenhuma denominação. E naquele dia que eu recebi Jesus, eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, eu recebi a condição de vencer o pecado que me vencia, que me levava a viver escravo da bebida, escravo da maconha, que me levou a vencer o lugar que eu era escravo na prostituição. Quando eu recebi Jesus, eu recebi a condição de vencer todas essas coisas. Não foi a denominação, não foi uma religião. Foi que Jesus entrou dentro de mim e transformou o íntimo do meu ser e me deu uma nova vida. E aqueles rapazes lá no trabalho se espantaram. Tu, rapaz, um cachaceiro safado, prostituto, agora tu é o quê? Tu é crente? Eu disse, sou. Foi em 2005 que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Nunca mais pisei meu pé fora. Eu não sei o que é viver sem Jesus. E eu não sei viver sem Ele, não é por causa das denominações que eu frequento ou deixo de frequentar. Eu não sei viver sem Jesus agora, porque eu tenho a vida dele dentro de mim. 2 Coríntios 5,17, assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A mudança de vida que eu tive não foi meu esforço humano. Sei porquê, está tão difícil falar. Estou me emocionando muito do meu testemunho. Normalmente não é assim. Já falei muitas vezes, meu testemunho não fica assim, tão emocionado. Provavelmente tenha pessoas que estão me ouvindo que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador e estão andando como eu andei. Sofrendo, triste, desgostoso da vida,
e sem saber o que é que está faltando, porque estava como eu, no auge de uma carreira profissional, vivendo uma vida social boa, relacionamentos com amigos que correspondiam às suas expectativas. Mas sempre que está faltando algo, eu digo para você, é Jesus. Foi Jesus que me preencheu. E é Jesus que vai preencher você. Algum tempo depois, alguns amigos chegaram para mim e disseram: mas Jean, o pastorzinho botou moral em você, não foi? Eu disse: cara, eu era do mundo, você me conhece. A gente ia para um forró chamado Forró do Bill. Eu era de menor. Toda vez que a Bacurau, antigamente, quem é mais velho sabe, a Bacurau chegava, eu saía nas tapas e no beliscão. E eu voltava de novo. Toda vez isso acontecia. Eu disse: vocês sabem muito bem que meu pai zeloso, meu pai José Geraldo Paz, conhecido por Dedé Hulk, te amo, pai. Muito zeloso comigo. Não queria que eu me perdesse nas noites, nas festas, nas drogas. Quando eu chegava, meu pai me corrigia duramente. Duramente mesmo. E mesmo assim, eu não cedi, cara. Como é que você acha que um pastorzinho, um velho, vai me mudar? E eu disse para aquele rapaz: o que me mudou, mesmo sem muito conhecimento, eu disse para ele: o que me mudou foi Jesus que entrou aqui, ó. É o que você precisa. É impossível você andar com Cristo e não se sentir preenchido. Talvez você esteja numa igreja, mas você não está andando com Jesus. Então você vai continuar sentindo esse vazio, porque você está envolvido com a parte física e não com o dono da igreja, que é Jesus. Hoje eu entendo que a mudança de vida que eu tenho, quem eu sou e como eu ando, e o quanto eu rejeito o pecado, tem a ver com o novo nascimento. Hoje eu sou feliz. Eu não era feliz, mesmo cercado de tudo. Me perdoe, normalmente não é assim mesmo. Mas eu estou muito emocionado. Posso estar sendo movido por compaixão, que é um sentimento do amor de Deus, por alguém que está ouvindo agora, ou por alguém que vai ouvir depois. E Deus quer que você saiba que Ele te ama e que há uma nova vida esperando por você. Uma vida que você vai poder viver realmente. Porque quando eu era escravo do pecado, eu não estava vivendo, eu estava em um lugar de morte. Mas agora, eu estou em um lugar de vida. Jesus disse: eu vim dar vida e vida com abundância. E Ele me deu vida. A vida dele dentro de mim, com abundância.
Era o que eu precisava. Não era a abundância dos bens. Não era a abundância de bebida, de farra, de mulheres. Eu tenho uma esposa. E sou muito satisfeito com a esposa que tenho. Sou muito satisfeito com os meus filhos. Amo todos eles. Estou casado há 23 anos. Casei com 16. Grande foi o processo até eu receber Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E pelo quanto ela me perdoou e suportou até que Jesus entrasse e me transformasse. Porque a velha criatura deu muito trabalho a ela. Eu tive a oportunidade de escutar dela. Ela até falou, não fique como uma centopeia não, mas hoje eu posso confiar no meu marido. Isso foi maravilhoso ouvir isso. Foi maravilhoso. Outra coisa que foi maravilhosa foi meu filho dizer para mim, pai, se eu tiver que ser crente eu vou ser igual ao Senhor. Juninho. Mais um cheiro, Júnior. Os da minha casa. E eu quero que você saiba disso. Que não é uma religião que transforma. A nova forma de vida que eu tenho, o que eu agora tenho prazer, e eu não tenho mais prazer no pecado, no que é errado. Pastor, o senhor não falha? Falha. Mas você não toma prazer. Não é como antes. Não consegue. Porque eu tenho uma vida de Deus dentro de mim. A vida, a natureza de pecado foi arrancada. Eu recebi uma natureza nova. E agora eu estou vivendo. Porque antes eu estava morrendo, dominado pelo pecado. Dia após dia eu estava morrendo. Agora eu estou tendo vida. Agora eu sei o que é viver. Estou livre do pecado. Vivo uma vida feliz com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que me cercam, com os meus familiares. Agora eu sei o que é viver e viver bem. E Deus tem essa vida para você. E você recebe esta vida através de Jesus, como eu recebi. Muita gente pensa que a gente está convidando alguém quando a gente vai ministrar o Evangelho, a gente está convidando aquela pessoa a receber uma religião, uma denominação. Não, religião e denominação não muda ninguém. Quem mudou a minha vida e me transformou foi Jesus. Jesus pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Arrancar você desse lugar que você está. Jesus. Ele é que tem poder. Quem morreu ou antes, quem ressuscitou por amor a nós. Não tínhamos como vencer o pecado. Eu não podia vencer o pecado. Eu poderia até andar no conceito moral que a sociedade aceitasse. Como muitas pessoas estão andando dentro nesse padrão de lei moral humana, mas que não agrada a Deus. A única forma do homem andar em um lugar que agrada a Deus é nascendo de novo. É recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Então não vai ser uma lei por fora, imposta por causa da sociedade. Vai ser a lei do Espírito e vida de Cristo Jesus dentro de você, conduzindo você a andar num padrão de vida que agrada a Deus. Volto a dizer, não é pela imposição da ministração de pessoas por fora, é a condição da nova natureza. Eu sou uma nova pessoa. Meus filhos podem falar isso, minha esposa, minha sogra, minha mãe, meus amigos que andaram comigo. Muitos nem acreditam. Como pode, gente? Eu disse, pois é. Jesus quer fazer o mesmo com você. E é por isso que eu posso andar no Espírito. Gálatas 5,16. Paulo disse, digo porém, andai no Espírito, e não cumprireis, ou não satisfareis as vontades da carne. Quais são as vontades da carne? Eu vou ler para você, que eu ainda não li.
Eu vou ler para você. Versículo 19 de Gálatas diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, eu era um prostituto, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, disseções, facções, invejas, bebedices, eu era um bebarrão, glotanarias e coisas semelhantes a estas, que não são só estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora perceba que não só é deixar de praticar, porque você pode entrar nesse lugar de não ser um bebarrão, de não ser um prostituto, de não ser um invejoso, por uma lei moral, mas isso não pode partir pela imposição de fora. Você precisa nascer de novo e receber essa lei do Espírito e vida de Cristo Jesus dentro de você, para passar a rejeitar essas coisas fora, a não querer andar nisso. Não é uma condição moral, é a realidade de uma nova criação. Jesus trouxe isso, eu experimentei isso, e Ele quer fazer você experimentar isso. Andar no Espírito é a condição de todo aquele que nasceu de novo e que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que agora nós podemos andar em novidade de vida. Se alguém lesse isso para mim antes de eu receber Jesus, eu ia dar gargalhadas e dissesse: não, você pode andar em novidade de vida, ser uma nova pessoa. Eu ia dizer para ele: como? Eu já tentei deixar de ser prostituto e não conseguia. No meu caso, alguns têm um caráter, uma determinação moral muito forte, mas volto a falar, não é só deixar. Você precisa nascer de novo para ter essa lei dentro de você, a lei do Espírito de vida, para poder começar a andar com Jesus. E eu diria como? Eu tentei deixar de fumar, deixar de beber. Quantas vezes eu tentei deixar de beber e não conseguia? Até pensando em benefício próprio. Não, eu estou gastando tanto com cachaça, se eu guardasse esse dinheiro, eu já tinha meu carrinho, uma moto. Mas não conseguia. Escravo do pecado. O escravo do pecado, ele está preso àquelas obras da carne e outras mais, que Paulo não declara em Gálatas. Mas se você receber Jesus como Salvador, você vai ser livre das obras da carne. E a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo vai ajudar você na sua caminhada como filho de Deus, porque você aprendeu a andar como filho dessa terra, filho de homens. A única pessoa que pode conduzir você a andar como filho de Deus é o Espírito Santo. Pode ser através de pessoas que também foram guiadas e são mais maduras no andar no Espírito. E também pode ser pela pessoa direto do Espírito Santo. Essas duas condições está disponível. E o que eu preciso para entrar nessa vida, pastor? Para usufruir dessa vida de Deus. Para parar de ser escravo do pecado. Eu não aguento mais ser escravo do pecado. Como eu não estava aguentando e eu não sabia o que era. É receber Jesus como Salvador. O primeiro passo é receber Jesus como Salvador. Foi o que mudou a minha vida. Quando a gente convida alguém a receber Jesus, é o único meio pelo qual ela pode nascer de novo. O poder do Evangelho em Cristo Jesus entra no homem e remove. Irmão, eu não sei o que acontece lá dentro, eu sei lhe dizer isso. Remove o que nos fazia ou nos tornou escravo do pecado, que fazia a gente ter prazer no pecado. Ele remove isso e coloca outra coisa dentro de você que faz você ter prazer em andar com Deus, em agradar a Deus. É o que eu sou. Ah, o senhor fala isso porque você é um pastor, mas desde o começo da minha caminhada eu sou um pastor? Eu não sou um pastor desde o começo. Desde o começo da minha caminhada, quando eu recebi Jesus, eu tomei prazer
em desviar os meus olhos de estar olhando para mulheres. Era normal. Quando eu estava no mundo, se passasse eu olhava mesmo, descaradamente. Quantos beliscões eu não tomei da mulher porque eu olhava por cima dela? Mas eu não tenho mais prazer. Isso foi desde que eu nasci de novo. Na mesma segunda que eu voltei para o trabalho e não quis a bebida, foi a mesma segunda que eu estava em cima do andaime, numa rua movimentada, tinha um colégio Monte Sião do lado da catedral. Pessoas sobem, pessoas descem, pessoas sobem, pessoas descem. E as mulheres passando e eu ficava fugindo, não queria mais olhar. O pastor não estava lá. O diácono da igreja não estava lá, o presbítero não estava lá, o irmãozinho da igreja não estava lá. Eu estava com a mesma turma que eu andava sempre, que saía para as farras. Mas tinha uma coisa que estava lá comigo. Você vai dizer, o Espírito Santo, não só ele, a nova natureza. Eu tinha me tornado uma nova pessoa. Eu não era mais a mesma pessoa que entrou aquele dia na igreja. Aquela pessoa morreu. E o que eu tinha agora era prazer em agradar a Deus. Ninguém estava dizendo, não olha, é pecado. Ninguém. Eu sentia dentro de mim que eu não deveria olhar. E Deus quer te dar essa condição. Quantas pessoas estão dentro das denominações e acham que o andar com Deus está baseado na imposição da ministração de pessoas? Não entendem. A ministração por fora mostra a realidade da condição que você tem dentro. Eu vou repetir mais uma vez. A ministração por fora mostra a realidade da condição que você tem dentro quando você nasceu de novo. Você não anda pela imposição imposta pela ministração. Você anda pela condição de quem você é. A ministração revela a condição. Ela fala de quem você é. Você é uma nova criatura. E se você não é, você pode receber Jesus como seu Salvador. Você pode ter uma mudança de vida como a minha. Volto a dizer, hoje eu sou feliz. Aí você pode dizer, mas não há falta, não passa por dificuldade, passo. Mas o apóstolo Paulo disse uma coisa: eu aprendi a viver em toda e qualquer maneira ou situação. Sei viver bem na fartura e sei viver bem na escassez. Não importa a situação que eu enfrente. Não é como antes. Porque eu estou cheio de Cristo. Cristo vive em mim. E como eu disse agora há pouco, talvez você esteja dentro da igreja e está se sentindo vazio ainda. Sabe por quê? Você está envolvido só com as coisas físicas, os conjuntos, as festividades, as pessoas. Você ainda não aprendeu a desenvolver uma vida no Espírito de relacionamento com Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Se você aprender a desenvolver uma vida de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, você vai se sentir preenchido. Independente da situação que você enfrente e das circunstâncias que venham diante de você, você vai conseguir enfrentar isso de cabeça erguida. Eu sempre disse para o meu filho Júnior, eu dizia para ele, Júnior, tu acha que pai vai baixar a cabeça por causa de situação? Deus é maior do que essa situação, Júnior. Isso vai passar. Eu lá vou ficar me preocupando. Aí às vezes eu escutava, esse nem se preocupa. Cadê? Não tem mais cabelo branco não. Os irmãos ficavam mangando dos cabelos brancos. Tem mais não, ó. Careca agora. Quando eu tenho alguém que me ama tanto, que cuida de mim, quanto mais eu ando preocupado, mais mostra o quanto eu estou andando fora do Espírito. Quem anda preocupado está andando fora do Espírito. Deus é pai dessa pessoa que ele recriou. Deus é pai, não dessa carne, mas do Espírito. Deus é pai, ele gerou um filho. E quando se gera um filho, se passa a ter algumas obrigações. Ele se colocou nessa condição. Ninguém colocou ele nisso, ele se colocou nessa condição. Quando eu nasci de novo, eu nasci, a primeira vez eu nasci da minha mãe, nasci para esse mundo, a segunda vez eu nasci de Deus.
Recebi Jesus como seu Salvador. Agora Deus é meu Pai. Deus é o meu Pai. E Ele tem um compromisso comigo, de me suprir, de me vestir, de me calçar, de me proteger. Sabe por quê? Ele mesmo disse em Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que nós devemos andar ansiosos? Porque o nosso Pai tem cuidado de nós. Ele cuida de você. Se você não sente isso, é porque você está envolvido só com a parte religiosa das coisas. Se você não anda assim, é porque você não está desenvolvendo a vida no Espírito. Você não está andando com Deus. Você está andando só com a religião. Mas pastor, eu estou dentro da igreja evangélica. Evangélico também tem religiosidade. Como eu disse para você, não foi uma igreja evangélica que me salvou. Não foi a igreja católica, não foi a igreja espírita. Quem me salvou e transformou minha vida e me deu uma nova natureza foi Jesus. Vamos parar de colocar nas denominações a condição de salvar. Elas não salvam. Elas estão cheias de pessoas salvas que anunciam a salvação. As denominações evangélicas estão cheias de pessoas salvas que anunciam a salvação, mas a denominação não salva. Quem salva é Jesus. Por isso que as pessoas precisam conhecer Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus salvou meu casamento. Depois a minha esposa me disse que já não estava mais aguentando. Que estava a ponto de me deixar. Que não suportava mais ser traída. E eu estava quase perdendo meu casamento. Mas quando Jesus entrou, Ele mudou tudo. Porque Ele me mudou. Ele me mudou. E Ele quer mudar você. Permita Jesus entrar no seu coração. E mudar a sua vida. Se você ainda não sabe o que fazer, é simples. Você pode falar comigo. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim. E que levou todos os meus pecados lá na cruz. E eu creio que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos. E eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É só isso. Crer com o coração. Confessar com a boca. É só isso. Eu só fiz isso. Só que eu volto a dizer, eu não confessei, eu gritei no meio da igreja. E olha que eu tinha entrado na igreja uma vez, com 13 anos, nem entrei, fiquei na porta. Voltei na igreja em 2005, com 25 anos. E nesse dia eu gritei no meio da igreja, cheia, todo mundo se espantou. E naquele dia eu não recebi homem algum, denominação nenhuma, eu recebi Jesus. E desde então eu tenho um caminhar diferente. Não consigo tomar prazer no pecado. Meu sogro, muito brincalhão, andava com ele, a gente tomava cerveja junto. Meu sogro dizia, Jean, toma a tua. Eu dizia, Zé, eu não preciso disso mais não gosto mais não. Ele dizia, deixa de safadeza. Eu disse, não, Zé, que eu não preciso mais mesmo não. E ele foi vendo os anos passar, e eu não voltar, e eu não beber. E ele entendeu que eu tinha nascido de novo. Ele entendeu que agora eu andava com Cristo de verdade. Quando você nasce de novo, você não precisa de maconha, você não precisa de cocaína, você não precisa de crack, você não precisa de bebidas, você não precisa de farra às noites, você não precisa de prostituição, porque Jesus lhe preenche. Tudo isso é só para lhe preencher, tentar preencher um lugar que é de Deus. Tentar preencher o lugar que é de Deus. Há uma vida no Espírito para você. Há um lugar fora da condenação, onde o diabo está torturando as pessoas. E você pode entrar nesse lugar quando você nasce de novo. 2 Coríntios 5,17.
Assim, se alguém está em Cristo, eu não estava antes. Ele passa a ser, uma nova criatura. E diz, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu tenho provado disso. Tudo se fez novo em minha vida. Tudo se fez novo. E tudo vai se fazer novo na sua vida. Deus hoje escolheu essa ministração mais para pessoas que ainda não conhecem Ele, para entrar nessa vida no Espírito através de receber Jesus. Mas você que já recebeu Jesus como seu Salvador e quer aprender mais como desenvolver a sua vida no Espírito, porque é a partir daí que você funciona, entre no nosso Face. Lá tem algumas ministrações sobre como andar no Espírito. Escute as ministrações que você vai ter mais informação de como andar e desenvolver essa nova natureza que você recebeu. E se você é um fominha como eu, que procura muito e quer comer muito do que Deus tem, há um livro em PDF que pode ajudar você na sua caminhada a desenvolver a vida no Espírito, sua vida com Deus, que é o livro Andar no Espírito, Andar no Poder, do pastor Dave Robertson. Eu acompanho esse pastor desde 2009. É um americano que me instruiu a desenvolver uma vida no Espírito. Ele não me atraiu a uma denominação e nem uma religião. Ele me conduziu a um relacionamento com o Espírito Santo e me deu as chaves para que eu pudesse desenvolver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que é quem conhece a capacidade da minha nova natureza. Então você pode baixar esse livro do pastor Dave Robertson, Andar no Espírito, Andar no Poder, e você vai ter muita informação. Eu aconselho você a ler 3, 4 vezes o livro, para ter uma assimilação melhor, porque pela meditação, a repetição, vai entrar a lei da assimilação, e você vai conseguir assimilar os assuntos. Então leia muitas vezes. E se você... Pastor, eu não sei ler. No YouTube tem um livro também do pastor Dave Robertson, Andar no Espírito, Andar no Poder de Deus. Você pode escutar o áudio do livro Andar no Espírito, Andar no Poder. No nosso Face há algumas ministrações sobre como desenvolver a vida no Espírito. E se você é fominha como eu, você pode ler o livro do pastor Dave ou escutar o livro do pastor Dave, que vai lhe ajudar em sua caminhada. Eu tenho sido ricamente abençoado. E as pessoas que têm sido conduzidas a desenvolver uma vida no Espírito, elas têm desfrutado da liberdade com que Cristo as libertou, porque elas estão vivendo no Espírito. Nós não temos nenhum intuito de tirar pessoas de lugar nenhum, mas temos um intuito de conduzir as pessoas a desenvolver a vida no Espírito, a andar com Deus. Essa liberdade que eu tenho desfrutado e que outros têm conhecido, por causa das chaves e das práticas, que nos levou a um nível de um caminhar com Deus, aonde se sentimos tão seguros, aonde eu não preciso ficar escondendo a parte em mim que não foi transformada, mas eu posso promover a mudança na parte que não foi transformada. Saiba disso. Deus ama você. E Ele tem um plano perfeito para você. Você que não nasceu de novo, você que nasceu de novo. Deus tem um plano perfeito para você. E este livro e estas ministrações vai ajudar você a desenvolver a sua vida no Espírito. Porque é a partir daí que todas as coisas vão funcionar na sua vida. E é a partir daí que todas as coisas vão mudar na sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu ministério, seu bairro, sua cidade, seu estado, de forma poderosa. Que a graça dele se multiplique. Que aonde o pecado abundou, a graça dele superabunde de forma extraordinária. Para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.